Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a identificar a peça de embargos à execução, que não se trata de uma peça inédita, ela já foi cobrada lá no 13º exame, já tem tempo, né? A banca cobrou uma vez e só, quem sabe, né, dessa vez que vem de novo embargos à execução. O que você precisa saber para identificar a medida cabível? O último momento processual e para que serve a peça, o que você quer com a medida a ser apresentada. Os embargos à execução é uma peça de defesa do devedor na fase de execução. Uma peça que o devedor pode alegar diversas teses de defesa. Por isso, o momento processual pode variar um pouco. O que não muda é sempre fase de execução e sempre você representa o executado. Embargos à execução é uma peça exclusiva do executado, não cabe por parte do exequente, é só o executado quem apresenta os embargos à execução, como o próprio nome diz, na execução. Então tem que ter o trânsito em julgado, o processo já está em fase de execução, você representa o devedor. E aí, a gente está falando de um momento anterior à sentença, mas não só. Mas para não confundir a sua cabeça, pensa lá na linha do tempo da fase de execução, naquele momento que são apresentados os cálculos, as partes impugnam os cálculos, e aí é proferida uma sentença de liquidação em que homologa os cálculos. Uma das teses que podem ser discutidas nos embargos de execução são esses cálculos que foram homologados. Então você precisa ter, após a sentença de liquidação, um valor certo da execução para que se apresente os embargos de execução e você discuta o valor. Mas nos embargos de execução você pode discutir também uma penhora. Então o último momento processual pode ser a penhora de um bem do devedor. Você pode discutir uma prescrição intercorrente, um enunciado narrando que já decorreu o período de 2 anos sem que o exequente tenha dado prosseguimento à execução. Você pode discutir erro no valor que foi homologado nas contas, teses da execução. Você pode discutir até uma ilegitimidade, você pode discutir, por exemplo, que o seu cliente é o sócio retirante e por isso não tem responsabilidade sobre os créditos trabalhistas que estão sendo cobrados nessa fase de execução. As teses são variadas. O que significa que pode ser que os embargos de execução apareça na sua peça em momentos diferentes, mas sempre na fase de execução, sempre após a sentença de liquidação. Cuidado, não se trata de uma sentença da fase de execução. A sentença de liquidação é uma decisão interlocutória que simplesmente homologa os cálculos. Então é depois da homologação dos cálculos e antes da sentença na fase de execução, porque essa sentença inclusive julga os embargos à execução. Então quando que você vai identificar que a medida cabível é embargos à execução? Primeiro, você representa o devedor. Na fase de execução, não houve a sentença proferida ainda. E você vai defender o devedor nessa fase de execução, dizendo, por exemplo, que a penhora recaiu sobre um bem que é impenhorável, dizendo, por exemplo, que o seu cliente ele é um sócio retirante, por isso não tem responsabilidade sobre os débitos trabalhistas, dizendo, por exemplo, que houve a prescrição intercorrente, que os juros ou a correção monetária foi aplicada de forma incorreta no cálculo que foi homologado pelo juiz, ou seja, discutir qualquer questão relativa ao cálculo que foi homologado. Teses na fase de execução, na defesa sempre do executado, sempre antes da sentença, sempre após a homologação dos cálculos. É isso que você precisa lembrar para identificar embargos à execução. Te espero no próximo vídeo.